Marcos 15, 43. Amém, irmãos? Diz assim o texto: José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, foi ousadamente a Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto e, chamando o centurião, perguntou-lhe se havia muito tempo que havia morrido. Tendo-lhe certificado pelo centurião que assim sucedera, deu o corpo de Jesus a José. Então José comprou um lençol fino, tirou o corpo de Jesus, envolveu-o nele e o depositou em um sepulcro lavrado numa rocha. A seguir, rolou uma pedra para a entrada do sepulcro. Maria Madalena, Maria mãe de José, viram onde o puseram. Amém. Muito embora algumas traduções da Bíblia deem a este José de Arimateia o cargo de senador. Já ouviram falar que José era senador ou não? Sim ou não? Certo. Alguns sim, outros não. Ok. Então, embora algumas Bíblias, algumas traduções, né, especialmente em Lucas 23, 50, você pode pesquisar na sua Bíblia aí, se Lucas 23, 50 tem lá escrito que ele era senador. Então eu quero começar assim. Muito embora algumas traduções da Bíblia deem a José de Arimateia o cargo de senador, tem alguma Bíblia aí que tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí. Essa ideia, José era senador, não reflete realmente a ideia do texto grego. Texto original grego. Porque, bom, vamos partir primeiro da perspectiva política, né? Um senador no Império Romano vivia em Roma. Um senador vivia em Roma. E era geralmente uma pessoa extremamente politizada, tá certo? E esse não parece ser o caso de José de Arimateia, uma pessoa extremamente politizada. Também temos outros problemas para dizer que José era ou não senador. Eu estou apostando aqui que não, por conta de algumas questões. Por exemplo, se José, não existe na política, na história da política romana, um judeu em uma posição de eminência. Se José de Arimateia, se ele é de Arimateia, das montanhas de Ramataim, ou seja, se ele é ali da Judéia, então ele é judeu. Se ele é judeu, como ele é senador de Roma, e se ele é senador de Roma, o que ele está fazendo lá em Jerusalém? E se ele é judeu, como assim? A gente não vê na história nenhum senador, nenhum cargo político importante ocupado por judeu. Diferente da época de outros domínios, por exemplo, quando Israel esteve debaixo do domínio da Caldeia, dos babilônicos, então nós tínhamos ali pessoas influentes, como por exemplo Daniel. Daniel era um cargo mais ou menos equivalia abaixo, mais ou menos, de um governador ou alguma coisa assim. Quando, da época do império dos medos, dos persas, nós temos também pessoas influentes, judeus influentes dentro do governo. Até mesmo no Egito, nós tivemos um governador que era hebreu. Ali não casa a palavra judeu, mas ali a palavra hebreu. Um descendente de Abraão foi governador no Egito. Estou falando então do José. Então, mas no governo romano, a gente não tem notícia de ninguém, nenhum judeu, tendo parte no governo, na senatoria,
romana, né? E para evitar, se você gosta, né, de tentar aprofundar um pouco mais, vamos lá. Se a gente fizer uma rápida exegese do texto de Lucas 23:50, diz assim, na versão revista e corrigida: e eis que um homem por nome José, vírgula, senador, ponto, homem de bem e justo. Deve estar assim na sua Bíblia. Ou, se você depender da versão contemporânea da Bíblia, aquela que as palavras de Jesus aparecem em vermelho. Pode ser que na sua Bíblia esteja escrito: ora, havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo. Aí você fala, pastor, o que tem a ver senador com membro do Sinédrio? Né? Quer dizer que, como é que... Então, traduzir Bíblia não é uma tarefa fácil, pessoal. E tem um mito, existe um mito dentro da teologia brasileira, que é o seguinte: quando a Bíblia for traduzida para todos os povos, falta aí 2.000 línguas e tal, então é a volta de Cristo. Existe esse mito. Não sei se vocês já ouviram essa história. Mas, deixa eu dar uma notícia que vocês não vão gostar, tá? Uma tradução da Bíblia nunca acaba. Nunca acaba. Não acaba. Por exemplo, quem é crente velho, de anos de janela, aí, de estrada, vai lembrar, por exemplo, vamos pegar uma tradução do português conhecida. Coríntios 13. Você pega, por exemplo, Coríntios 13. Lá fala sobre, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse... Então, mas antigamente não era amor, era o quê? Caridade. Porque a palavra caridade em português, há muitos anos atrás, era a palavra para amor. Entende? Aí, com o passar do tempo, as palavras vão tomando outros sentidos. Por exemplo, caridade, amor por caridade. A Bíblia antigamente é assim, onde a gente vê amor, era caridade. Mas se você quer casar com uma moça, e você chega nela e fala assim, eu quero casar com você por caridade, eu acho que ela não vai gostar da ideia, ela não vai gostar não vai dar certo. Então, a palavra é amor hoje. Vocês estão entendendo ou não? Mas, por exemplo, em pouco tempo, esse texto vai ter que ser traduzido do texto grego porque a palavra grega ali é a palavra agape, que a gente fala aqui no Brasil ágape. As palavras aqui, o grego não permite que a primeira sílaba seja tônica, mas tudo para nós, agape vira ágape, ômega vira ômega, enfim. Mas aí vamos lá. Em pouco tempo, a palavra amor talvez precise de uma nova tradução. Porque hoje, quando você fala fazer amor, já tem a ver com sexo. Ou não tem? Mas antigamente não tinha. Então, uma tradução da Bíblia nunca acaba. Um serviço de tradução para uma língua nunca acaba enquanto aquela língua for viva. Entende? Então, o rapaz, o José de Arimateia, era senador ou ele era membro do Sinédrio? Bom, o texto que diz lá em português, ora, havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, vai estar aqui no texto grego. Caí idoaner sonoma Yosef, ou seja, eis um homem chamado José. Boletós anero parro caí de Caiós, ou seja, membro de um conselho, homem prudente e justo. A palavra sinédrio não aparece, a palavra senador não aparece. A palavra grega ali é a palavra boleutós, que significa que ele é membro de um grupo muito seleto. É mais ou menos isso. Membro de um grupo muito seleto. E ocorre que essa mesma palavra pode ser usada para o Senado, um grupo muito seleto, e também pode ser usada para o Sinédrio. Né? Então, não vai casar com o senador, não combina dizer que José era senador, porque um judeu
de Arimateia, caso ele fosse membro importante do Senado romano, ele tinha que morar em Roma, na Itália, na Europa, e não ali onde ele estava. Logo, o Sinédrio seria o grupo que melhor se encaixa por algumas razões. Por exemplo, a gente está trabalhando com Lucas 23:50. Lê o próximo versículo. No próximo versículo, eu não estou aqui em Lucas 23:50, vamos lá. No próximo versículo, a Bíblia diz que ele, 51, o qual não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros. Ou seja, esse cara tinha voto no Sinédrio e o voto dele foi não. Quando os 71 sentaram para julgar Jesus, se morre ou não morre, o voto dele foi não. Quer dizer que ele faz parte do Sinédrio e não exatamente do Senado romano. Não sei se assim fica claro, mas eu acho que é mais correto entendermos que ele fazia parte do Sinédrio. Agora que a gente está debruçado na Bíblia para sabermos mais sobre esse personagem, a gente pode, por exemplo, fazer a lição de casa. O que é isso? Esse homem, José de Arimateia, ele é citado apenas na narrativa do sepultamento de Cristo. Não antes e também não depois. Porém, acontece uma coisa muito interessante, que eu queria compartilhar aqui nessa introdução. Todos os 4 relatos da crucificação, Mateus, Marcos, Lucas e João, mencionam José de Arimateia. E isso é muito difícil. Quando um fato acontece e é narrado por Mateus a João, por exemplo. Poucos casos acontecem onde um fato é narrado por todos. Não acontece com Bartimeu, por exemplo. Não acontece com a história do filho pródigo. Só Lucas fala do filho pródigo. Não acontece com a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue parece que acontece. Eu tenho que ver. Mas acho que João não fala. Não lembro. Então só 3, mas não 4. Mas um fato narrado pelos 4, um personagem narrado pelos 4, é muito difícil. Eu precisava fazer essa conta, parar um pouco, ler de novo os evangelhos, ver qual personagem se repete em cada um das 4 narrativas, né, das 4 perspectivas que temos do evangelho. Mas vamos lá. Esse homem é mencionado em todos os 4 relatos da crucificação, como sendo o responsável por oferecer sepultura, a dar a Jesus o santo sepulcro. E aí, vamos ligar as 4 câmeras. A primeira é Mateus 27. A segunda é a que nós lemos, Marcos 15. A terceira é que a gente também deu uma olhada lá, Lucas 23. E a última é João capítulo 19. Então vamos lá. Mateus 27, 57. Vamos aprender um pouco mais. Mateus 27, 57. O que a Bíblia diz? E aí quem gosta de anotar, salva aí as informações para você. Mateus 27, 57. O que a Bíblia diz sobre esse personagem? Chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia. Opa, ele era rico. Temos aí uma outra informação. É um homem chamado José, natural de Arimateia, e que em Mateus 27, 57, o cara é rico. Chamado José, que também era um discípulo de Jesus. Temos aqui uma outra informação. Ele, além de rico, ele era discípulo de Cristo. Tá certo? Versículo 28. Foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo. Opa, outra informação. Pediu o corpo de Jesus a Pilatos. Segue o texto. Então Pilatos mandou que fosse entregue. José, tomando o corpo, envolvendo em um lençol. Quer dizer, ele arrumou um lençol para colocar o corpo de Jesus. Ok. Marcos capítulo 15 é a leitura do texto. Coloca aí, vamos ver se a gente descobre mais alguma coisa. Marcos capítulo 15, versículo 43. José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio. Opa, então aqui já fica mais claro aquela dúvida em Lucas 23. Aqui parece estar resolvido, dizendo que ele era não apenas do Sinédrio, mas ele era um ilustre membro do Sinédrio. Ele tinha voto no Sinédrio. O que mais que a gente pode aprender aqui? E que também esperava o reino de Deus. Temos aí uma outra informação. Ele era discípulo de Cristo. Esperava na escatologia do ponto de vista cristão
pelo que entendemos aqui. E o versículo 43 usa um verbo dizendo que ele ousou. Ele foi ousado em falar com Pilatos. Ele quebrou o protocolo, foi além do que ele podia e foi lá tratar com Pilatos a respeito do corpo de Jesus. E temos uma outra informação. Versículo 43 termina. Pediu o corpo de Jesus. Ok. 44, o Pilatos pede para saber se ele já estava morto ou não. E no versículo 46, tem uma informação muito interessante. José comprou um lençol. Em Mateus não aparece que ele tinha comprado, mas que ele estava com um lençol. Mas aqui a gente entende que ele foi atrás de um lençol, ele comprou um lençol. E o 46 vai dizer o que mais? Que ele que tirou o corpo de Jesus da cruz. O José de Arimateia também é o responsável por tirar o corpo de Jesus da cruz. Olha que interessante. Agora, em Lucas 23, a terceira câmera aí da cena que a gente está vendo aqui, Lucas 23, 50, né? Eu falei 43 por força de hábito teológico, mas é 23, 50. Lucas 23, 50, eu não estou achando aqui porque eu estou em João, aí não dá certo. É o texto que nós falamos aqui um pouquinho mais sobre a exegese do texto, né? 23, 50 diz que ele era membro do Sinédrio, muito embora algumas Bíblias dizem que ele seja senador. Eu acho que a gente já resolveu isso em 5 minutos da introdução. Que mais? Também diz aqui no 50 que ele era bom e que ele era justo, né? Aí já uma marca de caráter, né? Bondade, justiça e tal. Depois, no versículo 51, que ele não consentia com a morte de Cristo. No versículo 51 também, que ele esperava o reino de Deus. No 52, ele pediu o corpo. E no 53 também, ele tirou o corpo de Jesus da cruz. Isso é interessante, eu não tinha percebido isso, né? E no 53, ele coloca Jesus no seu túmulo, que ele tinha um túmulo novo, e esse túmulo era cavado na rocha. Essa é uma outra curiosidade, uma outra dica, uma outra diferença aí, que o túmulo de Jesus não era um túmulo comum, mas era um túmulo que foi cavado, entalhado na rocha, tá certo? E as últimas evidências que temos desse homem aparecem em João 19, eu não sei o versículo, mas é lá no finalzinho, 38, 19, 38, que diz o seguinte: José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus em oculto. Ele era discípulo de Jesus, mas em oculto. Veja, olha que interessante. Esse cara é um dos principais do Sinédrio, certo? Ok. Só que ele era discípulo de Jesus, olha que interessante. Jesus tinha discípulo no Sinédrio. Jesus tinha seguidor dele no Sinédrio. O que mais que a Bíblia diz lá em João 19? Que ele tinha medo dos judeus, não é esse? Discípulo de Jesus, mas oculto por temer os judeus. Aí também fala que pediu a permissão para Pilatos para tirar o corpo de Jesus da cruz. Também fala que ele tirou o corpo de Jesus, quer dizer, tirando Mateus, Marcos, Lucas e João dão a informação que quem fez o trabalho de tirar o corpo de Jesus da cruz foi José de Arimateia. E, em certo sentido, José de Arimateia esteve envolvido com o sangue de Jesus, literalmente. Com as mãos ele vai lá e tira o corpo de Jesus da cruz. Depois ele envolve no lençol, mas em João, junto com o lençol, também fala de algumas especiarias. Dá uma olhada aí. E também em João, só João vai falar que Nicodemos foi parceiro de José de Arimateia no processo de tirar o corpo de Jesus da cruz. E aí na sequência fala que sepultou Jesus num sepulcro novo de pedra, que combina com Lucas capítulo 23. E uma última dica que só aparece em João é que esse túmulo era muito próximo do local onde Jesus havia sido assassinado. Ele é perto do Calvário. Eu não sei que versículo fala aí, mas por ali você vai perceber no versículo 41 e 42, o sepulcro ficava perto
por causa da preparação dos judeus, puseram ali o corpo de Jesus. Então, eu quero eu sair dessa introdução falando o seguinte: você percebeu que as maiores lições de fé e de cristianismo se aprende na prática e não na conversa. José é um cara de prática. Não temos um discurso, um livro, um texto de José escrito, produzido por José de Arimateia, mas temos a teologia da mão na massa. Temos a teologia da prática, a praxis teológica. Tá? Então, do púlpito daqui, por exemplo, podemos ensinar conceitos de fé. Mas é lá embaixo, não embaixo aqui do púlpito, mas lá na rua, lá embaixo, lá na sua casa, é na prática que a fé toma forma. É na atitude que você tem, sem conversa, nas práticas que você tem, sem textos, sem contexto, sem exegese, sem teologias. É na prática que você se comporta como um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. E não apenas na teoria. E isso eu aprendo com José de Arimateia, que resolve fazer a diferença quando todos os discípulos fogem na morte de Cristo. Quando Jesus Cristo morre, Mateus 26, 56, se puder projetar aí, Mateus 26, 56. A Bíblia diz que todos os discípulos debandaram. Então, na hora que Jesus mais precisava de ajuda, todo mundo foi embora, e nessa hora, a teologia da prática de José de Arimateia entra em ação. Eu queria deixar 3 pontos para a gente pensar nesse assunto. Primeiro, a essência da fé se revela mais na dor do que na festa. A essência da fé se revela mais na dor do que na festa, do que no culto, por exemplo. Hoje é comum vermos discípulos de Jesus, e eu não duvido que sejam discípulos de Jesus, por favor. Mas é muito comum vermos os discípulos de Jesus se posicionando em redes sociais, contra isso, a favor daquilo, e governo, e esquerda, e direita, e teologias, e ismos, e marxismos, e islamismo, e calvinismo, e arminianismo. E aí, lá se criticam teologias, se criticam pessoas, se criticam doutrinas, criticam músicas, criticam. Ok. Mas sua posição crítica, que eu repito, são cristãos quem faz isso, muitas vezes. Mas a sua posição crítica não diz nada sobre o quanto você é seguidor de Cristo. A sua posição é porque hoje em dia a igreja, o pregador, a música, o louvor, a fé, o comércio, não sei o que. Ok, legal, válido, tá certo? Mas a sua posição crítica e a minha posição crítica não dizem nada sobre quanto somos realmente seguidores de Jesus. Eu estou me fazendo entender? Está claro isso? O fato de você falar mal de alguém que esteja fazendo alguma coisa errada, o fato de você corrigir alguém que esteja falando alguma coisa errada, ok, diz que você manja do assunto, mas não diz o quanto você é um homem ou uma mulher parecidos com Jesus. E isso precisa ficar claro nesse começo. Nos cultos você pode falar, eu posso falar, a gente pode pregar. No culto a gente grita, a gente pula, a gente canta, a gente aplaude, aleluia. Mas a essência do cristianismo não se evidencia assim. A essência da fé, o bom perfume de Cristo, não se exala pelo Facebook. O bom perfume de Cristo não se exala pelo YouTube. O bom perfume de Cristo não é na festa, é na perda, é na dor, é no choro, é na angústia. É como uma rosa
que só exala o seu perfume quando esmagada com violência. De uma hora para outra, pá, aí você sente o cheiro. Por isso, a dor é um agente muito eficaz de Deus. É um agente que Deus usa, muitas vezes. Você tem suas ideias sobre pessoas que você gosta e pessoas que você não gosta. Na igreja, na família, na sala de aula, no serviço, no trabalho. Tem pessoas que às vezes você odeia, não é só não gosta, que você odeia a pessoa. Você não suporta a voz da pessoa. Você não suporta a rede social da pessoa, mas segue a pessoa só para passar raiva. Não ri não, porque é verdade. E muitas vezes nós nos enganamos. Muitas vezes nós nos enganamos. E como a gente descobre? Na hora da dor. Como a gente descobre? Na hora da necessidade. Quando o seu melhor amigo não te deu um abraço, ele foi lá e deu. Quando seu irmão, seu pai, o cara que passou o Natal com você e tal, ele não percebeu, ela foi lá e percebeu e falou: irmã, tenho orado por você. Assim, assim, assim. Toma aqui para te ajudar. Ou se precisar de alguma coisa, me chama. E o melhor amigo? Não fez. E o pastor? Não fez. No caso, eu. Normal. Então, na hora da dor, o que eu vejo? Às vezes, Deus quer apresentar para você uma pessoa especial, que você não conhecia. E antes de você pensar: pastor, eu não sabia quanto essa pessoa era especial, eu achava que ela era chata. Peraí, eu estou falando de você. Na hora da dor, Deus quer apresentar você a você mesmo. Na hora da dor, Deus quer te apresentar uma pessoa muito especial que você não sabia. E essa pessoa é você. Porque a gente não se conhece fora do ambiente da dor. Fora do ambiente da dor é o que você acha, é o que você mostra, é o que você apresenta, é o que você tem, é o que você pode, é o que você consegue, é o que você mobiliza que vale. Fora do ambiente da dor, é isso. Sorrisos, abraços. Mas quando Deus quer apresentar você a você mesmo, Ele fez isso com o pessoal de Israel. O povo de Israel ficou mais de 400 anos falando assim: Senhor, nós estamos aqui nessa escravidão, a gente não merece isso, a gente é tão gente boa. Nós somos homens e mulheres maravilhosos, te louvamos e te amamos e tudo mais. Então, nos liberta daqui. Aí Deus, os 40 anos do deserto, é Deus dizendo o seguinte: beleza, eu vou libertar vocês, mas eu quero apresentar vocês para vocês mesmos. Vocês não são tudo isso. Vocês acham que são, mas não são. Vocês pensam que vocês são fiéis, mas não são tão fiéis assim. Vocês pensam que vocês são santos, mas vocês não são tão santinhos assim. E eu vou mostrar para vocês quem vocês são no deserto. Na falta, na fome, na sede, na incerteza de como vai ser amanhã. E onde é que eu vou dormir essa noite? E onde é que eu vou passar a noite? Onde é o banheiro? Quando você perder tudo isso, aí você vai se conhecer realmente. Porque lá no Egito, eles tinham casa. A escravidão do Egito não é tipo a escravidão negra aqui no Brasil, onde tinham, como fala? Senzalas e tudo mais. Não, lá eles tinham casas. Lê o texto lá de Êxodo que você vê. Tinham vizinhos. Não tinha que passar o negócio no umbral da porta da casa. Lembra? É uma escravidão, mas não é. Os caras tinham mistura. Tinha peixe, tinha verdura, tinha tal coisa. Não é assim. E aí quando saem dessa escravidão para um lugar que não tem nada, e aí eles: Senhor, era melhor ter morrido no Egito, era melhor ter... então. Esse é você verdadeiro. O você verdadeiro não é estar na casa do Egito, que tem casa, varanda e tudo mais, e você está: não aguento mais essa vida. Agora eu estou mostrando para você quem você é de fato.
Então Deus, Ele quer apresentar você para você. E Ele faz isso como? Apertando as porcas e parafusos da morsa da sua vida. Ele vai apertando. Morsa que fala? Aquele que vai apertando, né? Ele vai apertando, 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 apertando. E a melhor forma de apresentar você a você é assim, no deserto. Porque na crise, a crise exige uma... Por exemplo, vocês sabem, eu tenho empresa. Eu já tive essa mesma empresa com quase 50 funcionários. Crise, ficamos com 2. Um era a Vanessa. Então tinha 1. Não, tinha 3, né? Tem uma Vanessa, a Daiane e o Fábio. Era 3. De 40 e poucos, 3. E isso, na hora eu não percebia isso. Mas é muito fantástico a crise, num seguinte sentido. A crise exige uma reconfiguração. É a dança das cadeiras que você tem que reconfigurar e você tem que guardar o que realmente importa. Na hora da crise. Na hora que o barco estava virando, lá do Jonas, eles começaram a jogar até a armação do navio no mar. Lê lá o texto. Porque parece que é primordial, mas não é. O primordial é viver no fim. Então a crise exige uma reconfiguração. E nessa reconfiguração o caráter fica evidente. Você sabe quem realmente está do seu lado. Você sabe quem realmente é seu amigo. Você sabe quem realmente vai até o fim. Você sabe quem realmente gosta de você ou quem gostava do seu dinheiro. E a gente viveu isso. Eu vivi isso já. Na crise as cartas são reembaralhadas. Na dor você baixa a guarda. E só dá para ser você mesmo de verdade na dor. Porque não dá para fingir enquanto uma lágrima de dor sincera escorre do seu rosto. Não dá. Não dá para fingir com a lágrima escorrendo. Então antes da perda, você poderia duvidar da fé de José de Arimateia. Se ele se apresentasse antes, eu disse, esse personagem só aparece no fim, no contexto do fim. Mas se ele aparecesse antes, talvez você julgaria o caráter, a firmeza e o posicionamento e a fé de José de Arimateia. Será, esse cara fala que é, mas não é. Esse cara fala, mas ele tem medo. Esse cara e tal. Mas na hora da perda, mas diante da dor, Pedro negou. Pedro blasfemou. Pedro fugiu. E José se apresentou. E falou, deixa que eu... O corpo dele que vocês pregaram, que eu votei contra, eu arranco da cruz. Eu cuido do corpo de Jesus. Cadê o Pedro? Cadê o Tiago? Cadê o pessoal da frente? Cadê o top 3? O Pedro, Tiago e João? Cadê os mais da fé? Cadê? Sumiram todos. Na hora da angústia. Na hora da dor. E você e eu poderíamos facilmente se alinhar ou nos alinharmos ao discurso exuberante de Pedro. Senhor, podem todos te abandonar, menos eu. Senhor, então, mas na hora da dor, um blasfemou, fugiu, negou, envergonhou o nome de Cristo. E outro se apresentou, falou, põe meu nome aí. O texto que nós lemos, nós trabalhamos o segundo evangelho, não foi? Marcos. A Bíblia diz que ele ousou. Ele foi ousado na fé e chegou. Com quem é o cara que manda? É o Pilatos. Então vem cá. Você me conhece? Eu sou um dos principais do Sinédrio. Está aqui meu documento. Está aqui minha credencial de Sinédrio. Está aqui. Eu tenho um pedido para fazer. Eu quero o corpo de Cristo. Eu vou cuidar de tudo isso. Não, mas é a sepultura. Eu tenho sepultura. Não, mas eu tenho dinheiro para comprar um negócio. Eu faço. Deixa comigo. Crises são momentos perfeitos para conhecermos pessoas. Você está na crise? Talvez Deus esteja te apresentando a pessoas que você não conhecia, começando por você. A começar de você. Para você se afastar de uns, para você se aproximar de outros. Assim nós entendemos
que o José de Arimateia foi um dos principais discípulos de Jesus. Porém, na dor. Eu não tenho notícias de um dos 12 discípulos tendo contato com o sangue de Cristo. Mas José de Arimateia teve. José de Arimateia teve. Segundo, a melhor pregação se traduz em atitudes. A melhor pregação se traduz em atitudes. Irmãos, eu estou no limiar aí já está no meu coração, mas eu ainda não. Mas eu acho que vai ser assim. Eu falei para a Vanessa que nesse próximo ano eu não ia pregar em lugar nenhum, só na nossa igreja. Eu ando muito. Eu tenho pregado nos últimos 20 anos. Sou um bom pregador? Não sei. Para alguns gostam, outros não gostam tanto, outros uns dormem, outros ficam, caramba, hoje eu aprendi tal coisa. Não sei. Mas quem pode responder essa pergunta de verdade? Eu sou um bom pregador? É a minha família. Não são vocês. Porque a gente não almoça junto e janta junto todo dia. Mas essa aqui, aquela ali, o Júnior que eu não sei cadê, ele sim, está ali. Aí sim. Aí sim. E eu tenho pregado muito nesses últimos anos. Mas deles vem a análise mais sincera de que se eu sou um pregador do Evangelho ou uma farsa. E eu estou falando onde minha família está tudo aqui. Deles vem a análise sobre minhas performances mais sinceras, se elas são, essas performances são aqui, nesse púlpito, ou em outro lugar qualquer. Você é uma bênção? Que bom. Glória a Deus. O que seu marido fala a respeito? Você é uma bênção na igreja, irmã, que a gente estuda com você e você depende e tal, e passa por você e ela resolve. Legal. O que seu marido diz a respeito? Você é uma bênção? Você prega ou canta? Que bom! Glória a Deus! Qual é o feedback da sua esposa a respeito disso? Seus pais? Seus filhos? Dos filhos. Pedro é pregador. O meu preferido do Novo Testamento, devo dizer aqui. Eu gosto muito de Paulo, mas as pregações de Pedro, meu irmão, Atos 2, Atos 4, Atos 3, meu Deus, o que é aquilo? Aquilo é pregador. Os sermões mais eficazes da Bíblia, do Novo Testamento, não são de Apolo, o homem poderoso nas Escrituras. Os sermões mais eficazes não são de Paulo, são de Pedro. Ele prega e 3.000 se arrependem. Faz a conta. Ele prega e 5.000 se batizam nas águas. Pensa nisso. Eu acho que é Atos 4:4, esse outro dado. Ele prega sem medo de ir preso, ele prega na cadeia, ele prega muito. E a pregação de Pedro é muito louca, no sentido de que ele desafia a pessoa olhando na cara. Ele fala, vocês mataram Jesus. Foram vocês votaram. O Pilatos perguntou e vocês disseram, nós que soltam um bandido. E a culpa é de vocês. A culpa de Jesus ter morrido na cruz é de vocês. Ele fala, Pedro é esse cara. E me encanta isso em Pedro. Eu não tenho essa coragem. Ele prega muito, mas nem sempre foi assim. Porque quando a coisa ficou feia em Jerusalém, envolvendo polícia, quando a coisa ficou feia em Jerusalém, envolvendo policiais e ordens de busca e apreensão, o que ele fez? Fugiu. Mas ele não apenas fugiu, ele também mentiu. E não apenas mentiu, ele também negou. E não apenas negou, ele também traiu a confiança de Jesus.
E não apenas traiu, ele também blasfemou. Pedro exagerou muito. Veja comigo o texto de Mateus 26, 75. Mateus, primeiro evangelho aí, Mateus 26, 75. O texto diz o seguinte: então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Presta atenção. Pedro está chorando. Não é chorinho, aquele choro de mulher rica com lencinho assim, que fica assim, ó. Não é não. Não é não. Não é choro de homem que não quer demonstrar que está chorando, que fica assim, ó. Não, também não. É choro de verdade. Urro. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. E a pergunta é: por que Pedro está chorando? Porque ele negou. Será que é por isso? Porque a minha pergunta é: o Pedro está chorando porque ele negou, ou ele está chorando porque ele disse que não negaria? É difícil, né? É difícil. Lucas 22, 33. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Lucas 22, 33. Ele diz o seguinte: respondeu-lhe Pedro: Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e até para a morte. O Pedro está chorando porque ele negou ou porque ele jurou que não faria isso? O que dói mais? Você ter ofendido a sua mulher, ou seu marido, ou seu filho, ou você ter prometido que não quer fazer isso? Negar Jesus, na noite da sua traição já seria ruim o bastante, a pior noite de Jesus. E essa noite foi gradualmente aumentando a intensidade dessa dureza, dessa dor, graças ao Pedro. Negar Jesus na noite da sua traição já era ruim o bastante. Mas por que ele teve que se gabar dizendo que não faria aquilo? Eu acho que essa promessa tornou essa negação pior. Assim como a promessa que você já fez: eu nunca mais vou beber. Isso torna a sua queda pior. Ou qualquer coisa. Da infidelidade à bebida, à droga, ao palavrão, à briga, ao desentendimento, às vias de fato, ao empurrão. Negar uma vez já era lastimável, mas 3 já é uma desgraça, mas tinha que praguejar. Veja Mateus 27, 74. Voltamos lá, Mateus 27, 74. Veja lá. Jesus Cristo, vamos lá, 27. Eu falei 74? Mas é 64. Eu falei, não, peraí. É 26. Desculpa, é 26, 74. Então começou ele a praguejar. Outra versão. Aí ele começou a lançar maldições. E a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Na versão contemporânea. Começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. É por isso que o Pedro está chorando amargamente. E aí está a diferença entre Pedro e José. Nesse paralelo que eu estou tentando traçar aqui. Aí está a diferença entre uma fé exuberante, fraca, e uma fé secreta, firme. É que na hora da dor, um espana e o outro se apresenta. Aí está a diferença entre Pedro, da Galileia, e José de Arimateia. Mas eu e você não perceberíamos essa diferença se não fosse a perda, se não fosse a angústia, se não fosse a dor, se não fosse a morte. A gente ia terminar sem saber que o Pedro era um
negador, vamos dizer assim, em potencial. E que José era um servo abnegado de Deus em potencial. Só que essa potência só se revela na perda. José é o homem que se responsabilizou por tudo na hora da bagunça. E Pedro estava na filosofia brasileira. Farinha pouca. Vocês não lembram? Conhece essa? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Tem esse dito popular. Quem conhece essa? Tem uns aí. Tem um ditado que é o seguinte: farinha pouca, meu pirão primeiro, meu irmão. Tá difícil? Primeiro para mim. Jesus morreu perseguição. Não, então eu não conheço. Então eu me livro dessa. E Pedro está trabalhando nessa filosofia. Então não é o que você fala, mas como você age no dia mau. Não é a conversa. Ai, pastor, meu marido é tão bom para mim porque ele lava a louça. Legal. Legal. Mas um marido não é bom marido porque lava a louça. É na hora da perda, da dor, que você vai saber se ele é um bom marido ou não. A minha mulher, então, porque ela faz massagem no meu pé. Legal, bom, pega a ideia aí, Vanessa. Só que é o seguinte, uma mulher, uma esposa, não é aí que se mede, essa é a melhor esposa, porque faz massagem no meu pé. É na hora da perda, é na hora da dor, que você olha para o lado e cadê a esposa? Ou que você olha para o lado e fala, cadê o marido? Não era aqui que eu precisava de um homem? Cadê meu pai? Não é aqui que eu precisava de um pai? E José de Arimateia é um discípulo distante. Nós não temos notícia de José de Arimateia na distribuição dos pães lá e dos peixes. Não temos notícia de José de Arimateia em nenhum outro contexto. Mas quando a coisa ficou feia, quando os discípulos espanaram, quando os famosos seguidores de Cristo negaram, um traiu, o outro negou, o resto fugiu, José de Arimateia se apresentou para mostrar que a melhor pregação é traduzida em atitudes. Amém, irmãos? E você é qual tipo? Pedro ou José? De Facebook evangélico e atitudes ímpias? Pastor, mas não pode ter um meio termo? Esse é o sonho, pode, claro que pode. Mas você é qual aí desses dois? Terceiro, Jesus quer você de volta à mesa. E a gente aprende isso com Pedro, o discípulo que falava muito e fazia pouco. O texto que nós lemos minutos atrás diz que Pedro chorava amargamente, muito, chorava muito. E eu perguntei na época, quando lemos o texto, ele está chorando pelo que ele fez ou pelo que ele prometeu que não faria? E essa é uma pergunta difícil de responder. Com certeza esse chorar amargamente foi intensificado porque ele era o único que falou assim, aliás, a gente não leu o outro evangelho, mas tem um que diz assim, se todos esses te deixarem, eu não. O Pedro falou, Pedro é esse cara. E a pergunta é, o Pedro mentiu quando ele disse que não abandonaria Jesus? Talvez não. Pastor, mas ele mentiu porque na hora ele abandonou. Então, mas você acha que ele achava que ele era capaz daquilo? Você acha que ele foi sincero quando ele disse, eu vou com o senhor até a morte, se for o caso? Você acha que ele estava sendo sincero ou ele estava jogando? Ele estava brincando com Jesus? Qual a sua ideia? A maioria de vocês está dizendo que ele foi sincero. Eu também acho. Porque aquela era a verdade dele naquela hora. O Pedro também não se conhecia. O Pedro também não sabia mais sobre ele mesmo. E você se conhece? Qual o caminho entre falar e agir? Qual o caminho entre crer, acreditar e praticar? Pedro não se conhecia, eu perguntei, você se conhece? Eu pergunto a mim, eu me conheço?
O domingo da ressurreição havia sido tenso para todos, especialmente para o Pedro, porque ele fugiu na sexta, e no domingo, começou, de madrugada, começou um zum, 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 que Jesus estava vivo. Pensa na cabeça do Pedro. Jesus, vivo, deixava a seguinte mensagem para o Pedro: não acabou não, tem mais. Jesus vivo, porque Jesus morto é um negócio que, puxa, eu fiz uma coisa muito feia, muito grave, mas... E aí lá no texto de João, a Bíblia diz em João 18, que a última vez que Jesus foi negado por Pedro, Jesus viu, para piorar. Depois procure, lá em João 18, João capítulo 18, a última vez que perguntaram para Pedro se ele tinha negado a Cristo, essa última é a mesma que ele espraguejou. Naquele momento, Jesus estava saindo do sinédrio, amarrado com a mão para trás, sendo transportado de um lugar para o outro, e Jesus olhou para Pedro nessa hora que ele negou. Pensa nisso, em João 18. Achem aí o texto, quem quiser. E aí, Jesus morreu. Qual é a mensagem? Caramba, eu fiz uma bobagem assim incomensurável e tal, mas tudo bem, ele morreu, eu vou conviver com isso, foi feio demais, eu joguei 3 anos e meio da minha vida na lata do lixo, porque eu preguei uma coisa, falei uma coisa, expliquei uma coisa, falei para os meus parentes, e postei na rede social, fiz e aconteci, e agora caí. E agora? Aí Jesus morreu, e ele está se sentindo um traste. Ok, aí vem o domingo de madrugada, e começa um zum, zum, zum. Começa com Maria, a Madalena, a de Magdala. Não, ele está vivo, porque o túmulo está vazio, e eu vi o jardineiro, e o jardineiro era ele, e tal. E aí vem a conversa e chega até João, e João chama Pedro e fala, vamos lá no sepulcro. Isso é de madrugada no domingo. Isso é no domingo de madrugada. E aí quando João chega, ele chega mais rápido. Não sei se o Pedro está pensando, sei lá, Pedro chega depois. E a Bíblia diz que Pedro entra no sepulcro e vê os lençóis. Ele correu para o sepulcro e viu que o sepulcro estava vazio. E ele viu no chão os lençóis que ele não comprou. Quem comprou? José de Arimateia. Por quê? Porque o Pedro vazou. Ele olha e vê os panos, o pano que estava envolvido na cabeça de Jesus, o sudarion do grego, dobradinho do lado, o pano que ele não enrolou na cabeça de Jesus, que podia ter sido ele, mas não foi. Com as especiarias que ele sentiu o cheiro, que ele não comprou, que ele não amassou no pilão, que ele não colocou no corpo morto de Cristo. Ele viu tudo aquilo que ele não fez por Jesus, mas que outro discípulo fez. Como recuperar um cara assim? Como recuperar um cara assim? Porque para mim a mensagem do domingo de manhã para Pedro é: você pensa que acabou o martírio? Não acabou não. Ele vai vir aí. Ele está vindo aí. Ele viu o que você fez e ele está vindo aí. Está vivo. Você já parou para pensar que o seu pecado mais escondido, ele viu? Que o meu mais escondido, ele viu? Ele estava lá? E a questão é, e ele está vivo? E ele vai voltar? E quando ele chegar, ele vai olhar para você. E você vai olhar para ele. E nós estaremos na berlinda como Pedro. Para mim a mensagem do domingo de manhã é o seguinte: você pensa que acabou? Não acabou. Não acabou. Como recuperar um homem assim? Aulas. Agora nós estamos na época do coach. Coach, as respostas estão embaralhadas dentro de você. Técnicas. Elogios. Não, as pessoas precisam ser elogiadas. Não. Conselhos.
Como recuperar um homem assim? Abraços. O abraço é terapêutico. Um abraço de 1 minuto e meio é um abraço. Como recuperar um cara assim? Jesus Cristo tem um modus operandi diferente de tudo isso que eu falei. Aliás, diferente de tudo. Veja, Jesus abraça endemoniado e expulsa religiosos. A gente faria o contrário. Você abraça o religioso cheio do Espírito. Senhor, vem cá, meu irmão, minha irmã, vem cantar na minha igreja. Eu não sei o que lá. E o endemoniado, misericórdia, você viu aquele lá, a roupa, você viu a cara? Jesus é o contrário. O modus operandi de Jesus é diferente. Ele recebe o endemoniado e expulsa o religioso. Ele fala com crianças e se nega a falar com reis que querem muito falar com ele, e ele não abre a boca. É o caso de Herodes, por exemplo. Ele se senta com prostitutas e lasca a lenha nos religiosos fariseus, sem dó. E quando alguém for reclamar, ele fala assim, não, no reino de Deus, as prostitutas vão vir antes de vocês. Dorme com esse barulho, pensa para você ver. Jesus chora quando vê a incredulidade e canta para enfrentar a morte. Faz a conta. Quem você conhece que vai à morte cantando? Jesus. Jesus, na Bíblia, não enfrentou a morte carrancudo, cabisbaixo, com cara de, e agora quem poderá me... Não! Ele canta um hino e enfrenta a cruz. E o que ele vai fazer com Pedro? Já que o modus operandi de Jesus, o jeito de operar, o jeito de trabalhar de Jesus é diferente de tudo que a gente já viu. Então, como ele faz para recuperar Pedro? Ele prepara uma mesa de café. Aí você fala, mas o que tem a ver? Então, é o que ele fez. Ele prepara uma mesa para comerem juntos. Na beira da praia, João 21, não vou ler o texto que vocês conhecem. Peixes em cima das brasas, algum tipo de grelha, alguma coisa que ele fez ali. Peixe em cima das brasas que ele acendeu. Pão, está ali. E aí vem Pedro, nu, diz o texto, que ele estava nu, se vestiu ali de última hora. Ele prepara um café. Não tinha café naquela época, eu sei que não tinha, mas o modo de falar. Ele prepara uma mesa e fala, Pedro, senta aqui. Aquela não é a primeira mesa que Pedro senta com Jesus. Aliás, foram centenas. Por centenas de dias, quiçá milhares de dias, 3 anos e meio é mais de 1 milhar de dias, alguma coisa assim. Pedro sentou-se à mesa com Jesus, em lugares diferentes, com cardápios, comidas diferentes, cidades diferentes, ambientes diferentes, para fazer coisas diferentes. Pedro sentou à mesa com Jesus para tomar café, para almoçar, para fazer o lanche, para jantar, para o tal do desjejum, para o tal da ceia noturna, para o tal do... o que for. Aquele não é o primeiro café entre Jesus e Pedro, com certeza. Haviam muitos antes daquele. Mas aquele era o primeiro depois do erro. E o que Jesus está dizendo com isso para Pedro? Ele faz as perguntas. Pedro, você me ama mais do que eles? Por que Jesus está fazendo isso? Porque como eu e você interpretamos, o Pedro não estava mentindo quando ele disse que não queria negar Jesus. Ele estava sendo sincero. Mas a sinceridade dele não era compatível com o caráter dele. Às vezes, uma coisa é o que você quer, e outra é quem você é. Às vezes, uma coisa é o que você deseja, e outra é o que realmente está acontecendo. Quando você diz, pastor, eu não quero mais fumar, ou beber, ou xingar, ou brigar, ou ver pornografia, ou sei lá o quê. Eu não duvido da sua sinceridade nesse momento. Ok. Só que essa verdade, ela não condiz com o seu comportamento no dia seguinte, na semana seguinte, na noite seguinte, na madrugada que vem.
depois. E às vezes, o espaço entre uma promessa e um tombo é apenas de algumas horas, como foi com Pedro. Como foi com Pedro. E o que Jesus está fazendo para recuperar o Pedro ainda não percebeu, talvez na mesma hora. Ele pensa que o principal são as perguntas, mas o principal não é as perguntas, não está na pergunta. Porque Jesus faz 3 vezes a mesma pergunta: Pedro, você me ama? O que você me ama mais do que isso? Alguma coisa assim. E o Pedro responde as 3 perguntas com a resposta que ele tinha na hora. No grego tem uma diferença que eu não vou pormenorizar aqui, que não é o assunto. Mas o que estava acontecendo é que o Pedro estava de volta sentado na mesa com Jesus. E isso é o mais importante. Porque na mesa com Jesus, ele não aceita qualquer um. Em João capítulo 13, ele estava na mesa. E ele não suportou Judas na hora de instituir a ceia. Leia depois João 13, eu não sei o versículo, talvez o versículo 30, por ali. E Jesus, quando institui a ceia, ele olha para a cara de Judas e fala o seguinte: o que você tem que fazer, faz logo. O que ele queria? Que Judas levantasse da mesa e sumisse. Porque a ceia é para os amigos de Jesus e não para traidores. E quando Jesus chama Pedro, senta o Pedro e pergunta sobre os sentimentos de Pedro por Jesus, em outras palavras, Jesus está dizendo para o Pedro: eu vi o que você fez. E eu sei que podia ter sinceridade no seu coração, mas você não se conhecia. Você não se conhecia. Você não sabia até onde você podia ir. Mas eu vi sinceridade em você. E a minha pergunta é: você me ama, Pedro? Não é o que você fez, mas é o que você sente por mim. E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus Cristo não fala com palavras, mas deixa claro para Pedro. Quando ele diz: apacenta as minhas ovelhas, Jesus está dizendo: Pedro, você está de volta à mesa. Você está de volta à mesa. Você pode participar da mesa comigo de novo. Em algumas semanas, alguns dias, nós teremos aqui a ceia. E a palavra de Jesus para você: se você errou, falhou, mas se arrependeu, você pode se sentar à mesa de Jesus novamente. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.